Nova rodada no Rio, nova rodada no Recife. Vou chamar a Luna, que está com professores que vão comentar a prova de matemática. Luna. Isso, Lívia. Aqui ao meu lado está o professor Marcelo Menezes. Muito boa noite, professor. Boa noite, Luna. Pelo visto, o professor Felipe, lá do Rio de Janeiro, gostou da prova. Eu quero saber da sua opinião, porque aqui em Pernambuco teve um pessoal, como a gente fala, que deu uma chiada, né? Teve até, não vou citar nomes, mas teve filha de cinegrafista que chorou porque não conseguiu fechar o gabarito. O que o senhor achou? Boa noite, Felipe, no Rio de Janeiro, Caio, Paula, Cauê e Lívia. O que Felipe falou, nada a acrescentar. Exatamente a evolução da prova, uma prova que o caminho que o Enem tem traçado durante esses anos é de uma evolução para que a prova não seja tão extensa, mas eles ainda não conseguiram chegar ao ideal. A prova desse ano foi muito boa, como o Felipe falou, conteúdos que não eram abordados, foi uma prova completamente dentro do programa, mas todo o conteúdo das questões, dentro do que está na programação que o INEP libera, sem qualquer problema de extensão de questão, os textos estão mais curtos, as contas estão menores, apesar de que ainda existem muitas contas, mas como o Felipe falou, nós avisamos aos alunos. Hoje, dar uma aula de matemática sem ter um celular em cima de uma banca é um problema, porque qualquer conta que se queira fazer, o aluno vai no celular e quer saber de fazer a conta ali. E aí causa um prejuízo nesse momento, porque a velocidade também é um parâmetro de avaliação. Não pode ser também uma coisa que a pessoa fique para lá e para cá na prova, conferindo. Não, tem que medir também essa velocidade, porque faz parte da TRI. Então, acredito que o aluno que se preparou, que teve um conteúdo aprofundado, ele não teve dificuldade na prova. Existem questões mais elaboradas, mas existem questões diretas, inclusive questões clássicas que já em outras provas foram abordadas, em outras provas elas já vieram, como o caso da gangorra, o Felipe falou dessa questão. A 141, né, da Rosa. Não, a 142 na Rosa. 142 é uma questão que no ano Rosa. passado caiu uma questão do mesmo tipo, mas uma questão muito tranquila para o aluno. Tá certo? Não é uma questão que tome tempo, é somente a visão da projeção e o deslocamento do ponto na horizontal. Teve internauta aqui que não se identificou, professor, mas ela pede assim, me ajuda naquela da questão da joia. E por coincidência a gente até já tinha separado, é a 171 da Rosa. É uma joia que podemos chamar de pérola da prova, né? É uma questão que o aluno precisa realmente avaliar as possibilidades, onde você tem uma joia em cima, duas no meio da figura e uma embaixo, as peças. E elas devem ser ocupadas por cores que ele diz no texto. Deixa eu localizar aqui, porque a minha prova é de outra cor. Aqui. Então ele fala que é um formato de losango. Deixa eu mostrar aqui a questão, que na prova que eu tenho é 171. Mostra aqui para a gente. Isso. Então, a questão pretende produzir joias a partir de um molde, só que existem cores a serem utilizadas. Então, o aluno deve analisar se o local A e o C têm a mesma cor ou são cores diferentes, se B e D também têm cores diferentes, se tem cores iguais. Então, ele tem que fazer caso a caso, até encontrar a resposta na letra B. Não é uma questão imediata, mas o tempo que se gasta nessa questão é compensado, por exemplo, pela questão que está aqui antes na minha prova. Mostra essa figura aqui para a gente, que é uma figura que ele pede a simetria, dessa figura em relação ao ponto O, que é uma questão de apenas visualização imediata. O aluno que trabalha esse conteúdo, ele não gasta 30 segundos para localizar. Até porque as alternativas A, B e C já favorecem o aluno já partir para as últimas duas e só saber qual delas é a certa. Então, da mesma forma como existe uma questão mais elaborada, que precisa de mais tempo, existe uma questão também que é rápida,
dentro do conteúdo. Isso aí foi a 170 da prova 170 rosa, né? da prova rosa. Já o professor Felipe, lá no Rio de Janeiro, ele disse, ó, não houve pegadinha nessa prova do Enem. Mas a gente até levantou que na questão, na questão 140, também na prova rosa, não é pegadinha. A gente não quis usar esse termo, né? Mas o senhor quis levantar essa questão. O que acontece, Luna, é que o termo pegadinha, ainda bem que é um termo do passado, não é? Porque existiam aquelas questões que induziam o aluno ao erro. E muitas vezes, no próprio gabarito, na alternativa, vinha a resposta quando o aluno incorresse naquele erro. Não é o caso. Essa é uma questão que o aluno... o aluno que errou essa questão, quando ele observar a resolução, ele vai achar extraordinária a questão. Que é uma questão que existem 4 taças e essas taças vão ser colocadas em uma bandeja. Então ele pede para que elas caibam exatamente na bandeja, só que embaixo o pé da taça é menor que o diâmetro maior da taça. Esse diâmetro aqui, mostra a figura para mim, por favor. Essa seção que eu estou fazendo aqui, ela é maior que o diâmetro do pé da taça. Então, os pés, eles vão se tocar, se tangenciar na bandeja, mas em cima, as taças vão ficar afastando os pés, porque em cima é mais largo, tá certo? Então, o que acontece? Os pés vão tocar no perímetro da bandeja e vão ficar afastados embaixo, porque eles estão sendo afastados porque, vamos chamar assim, a taça é mais gorda em cima que embaixo. Vamos pensar desse jeito. É uma questão interessante, é uma questão que causa um diferencial. Porque a primeira atitude do aluno é achar que ele resolve na bandeja só com os pés das taças. Aí ele esquece que em cima ela é maior e que elas vão se afastar. E nesse aí o senhor marcaria qual? A letra D de dado, 24/5 é a resposta. Já, antes da gente passar lá de novo para a Lívia, no Rio de Janeiro, a gente tinha até separado uma questão, essa 157, que o senhor achou interessante também, a questão 157 da prova Felipe rosa. Falou. É isso mesmo, Felipe. O Enem começa a demonstrar que tem que haver conteúdo. O aluno sem conteúdo, o aluno que não se prepara, e nós que ensinamos matemática, nós percebemos que o aluno da área de humanas, que vai fazer para direito, para publicidade, para jornalismo, aluno que vai fazer para a área de saúde, esses alunos, pela própria natureza, eles vão apresentar uma certa dificuldade em matemática, que não é o caso do aluno que vai fazer para a área de exatas, mas está no conteúdo. Então, muitas vezes o aluno questiona, professor, o senhor está ensinando circunferência, o senhor está ensinando parábola, o senhor está ensinando hipérbole, elipse. Só que é preciso conhecer esses conteúdos. O programa do Enem, ele vai até circunferência. Mas ele colocou, como em função polinomial do segundo grau, na função quadrática existe a parábola, e foi o que o aluno precisava saber para resolver essa questão, ele colocou numa mesma questão pontos no plano cartesiano, colocou gráfico de parábola diante de uma equação e colocou a equação da circunferência, que é uma novidade. Muito melhor essa novidade do que a questão de matrizes do ano passado. Uma questão completamente fora do contexto da prova. E agora a gente tem a certeza de que o Enem está no caminho certo para uma prova de matemática. Só volto a repetir o que Felipe falou, que a quantidade de contas, o aluno tem que estar atento a isso. Senão ele não termina a prova. Não termina. Nessa questão, o senhor marcou qual? Deixa eu ver aqui. Letra E. Letra E. Mostra aqui a figurinha, pela figura eles lembram. É uma parábola com a concavidade voltada para baixo. O vértice fica na ordenada -1. Os quadradinhos, que são os olhos da figurinha, eles correspondem, os vértices dos quadrados já estão colocados aqui no texto, é só fazer a relação. O gráfico de uma circunferência, que até para facilitar, colocou uma circunferência com centro na origem, colocou um raio fácil de encontrar, que é 3. Então, tudo isso o aluno, ele tem essa facilidade. Eu não vi na prova maldade, nada, ao contrário, passei o ano falando, tenho certeza que Felipe também, os outros colegas professores, matemática
é o diferencial do Enem. Porque matemática faz com que o aluno, pela TRI, as questões que não são muito acertadas, elas têm um valor muito alto. Mais alto. Tanto que, se forem comparadas as notas máximas das provas, das 4 partes, a gente percebe que matemática é muito mais alta. Porque matemática é aquela história, o sábio não sabe. Não tem como ler e pela leitura lembrar, interpretar. E o Enem, como o Felipe falou, muito mais conteúdo esse ano do que no ano anterior, do que no ano retrasado. Ou seja, eles começaram com uma linha muito longa de prova, de texto, às vezes até o texto desnecessário com relação à pergunta, mas agora não. É uma prova adequada do cotidiano e que a gente sabe que o aluno que estudou, se preparou, ele fez uma boa prova. Joia. Professor, mais alguma outra questão que o senhor gostaria? A gente está com um tempinho antes de passar lá para a Lívia. Ainda nessa... Talvez alguma... Foi falada já essa questão. Vou mostrar 2 questões rapidamente aqui. Isso é uma questão clássica. Isso é uma questão clássica de semelhança de triângulos, que tem essas hastes. Todos os professores fazem em sala de aula, é uma questão muito conhecida, e que para o aluno que assiste aulas, que faz as tarefas que o professor recomenda, ele fez essa questão em casa. A mesma, que é uma questão muito conhecida, uma questão antiga, já caiu em outros vestibulares. E outra questão interessante, que a gente tem aqui na prova, deixe-me chegar nela. Não estou localizando. Daqui a pouco eu falo da questão, enquanto a gente volta lá no Rio, eu vou localizando aqui as questões e a gente comenta daqui a pouquinho. Então, tranquilo. Dá para ser, Lívia? Dá para chamar aí? Será que tem mais perguntas aí no Rio de Janeiro? Tem sim, Luna. Tem um aluno, o Matheus, que mandou uma pergunta aqui através do nosso Twitter. Essa pergunta é a número 178 da prova amarela. É uma questão que fala sobre sistemas de dutos. Felipe, passo a bola para você. O Matheus está com dúvida nessa questão, queria que ela fosse esclarecida. Com certeza. Matheus, esta questão também é uma questão que vai, concordando com o que o Marcelo falou lá no Recife, que é uma questão que cobra um assunto que já é um assunto clássico também, né? Questões com circunferências tangentes, né? Dentro de outras circunferências também. E essa questão tem uma resolução que é feita em algumas etapas que são bem padronizadas. Então, o que você deveria fazer aí? Ligar os centros das circunferências, isso formaria um triângulo equilátero, e perceber que o centro desse triângulo equilátero coincide com o centro da circunferência maior, e assim você faria que o raio da circunferência maior seria, então, a distância do centro do triângulo até o centro de uma das circunferências menores, que seria, então, 2/3 da altura desse triângulo equilátero, mais o raio da menor, mais aquele pedacinho de 10 que está lá em cima. Então, uma questão, de novo, que cobra um pouco de conteúdo, mas que para quem treinou exaustivamente exercícios de geometria, já conseguiria bater o olho na questão e saber mais ou menos o que seria, né, o que seriam os procedimentos da resolução. Comentem a questão 176 da prova amarela. É uma questão que fala de uma cartela com 60 números. Você pode comentar? Com certeza. Inclusive, Olívia, eu tinha aberto a prova nessa questão mesmo. Tanto a questão 176, né, quanto a questão 175 são questões que eu considero aí questões difíceis, né, que além da interpretação da questão existe também um pouco do conteúdo. Nessa questão 176, o aluno deveria perceber, né, que pela quantidade de números, né, por exemplo, passando de 6 para 7 números marcados na cartela, isso aumenta muito a quantidade de casos favoráveis para ele ser o vencedor aí do prêmio, né? Para você calcular essa quantidade favorável, você deveria pegar então a combinação, né, desses 7 tomado 6 a 6, ou seja, quando se marcam aí os 7, né, valores na cartela, cada conjunto de 6, cada subconjunto de 6 desses 7 valores passa a ser um caso favorável. Então, por exemplo, o caso do 7. Marcando 7, isso custando R$12, ou seja, 6 vezes o valor do 6, vale mais a pena financeiramente do que marcar 7 cartelas de 6. Então, por isso, né, pelas combinações é que você deveria então perceber quanto é que o aumento da quantidade de números marcados na cartela aumenta as chances dele ganhar, né? Ou seja, aumenta os casos favoráveis, e aí comparando com quanto isso custa mais, você perceberia então que quem tem a maior chance de ganhar é o Eduardo, né? E quem tem a segunda maior chance de ganhar é o Caio, então a resposta é a letra A. A outra questão que eu tinha comentado é a questão 175, uma questão de interpretação, na minha opinião, difícil, deve ser uma questão bastante errada, né? Os alunos devem chutar muito porque
É uma questão com um bom nível de dificuldade. Da probabilidade, você tem que fazer uma média ponderada entre os valores que ele dava. Então, também considera uma questão de bastante conteúdo. Mais uma vez, como o Marcelo falou, né, a prova do Enem cada vez cobrando mais conteúdos, né, cada vez, né, é melhor para quem estuda bastante. Felipe já está aqui com a prova apostas na questão 156 do caderno amarelo. Vamos lá, Felipe. Nessa questão, né, o que a gente tinha que fazer era calcular o lado da base pelo triângulo que está desenhado na própria torre, né? Um triângulo que tem AB como sendo um cateto e o lado da base superior sendo o outro cateto. Como o ângulo entre esses aliás, oposto ao cateto da base é de 15 graus, a gente usava a tangente de 15, que é 0,26, e calcularia então aí o valor do lado, fazendo que a tangente é o valor do lado dividido por 114, que é a altura. Isso é só o tamanho do lado, né? Mas ele pede aí a área que essa base ocupa na avenida. E a área, como é uma base quadrada, como está denunciado, é o valor desse lado que a gente encontrou elevado ao quadrado. Eu não me lembro agora os valores porque eu só marquei, né, a resposta, que é a letra E. Mas dava um pouquinho de contas, né? Especialmente quando fosse levar ao quadrado, mas uma questão que tinha uma solução bacana, com conteúdo legal. Bom, vamos ver depois se a Paula acertou lá em São Paulo. Eu queria lembrar para você que está assistindo a gente aqui no nosso programa do Enem, que o G1 já está colocando o gabarito na nossa página. Você pode acessar, que o gabarito está sendo preenchido aos pouquinhos, e é só conferir ele na página do G1. Felipe, eu tenho uma outra pergunta para você. O Renato Becker diz: havia questões fáceis que só necessitavam de uma subtração, não é? Você pode comentar? Como o Marcelo falou, né, havia sim questões bem diretas, não sei se só dependendo de uma subtração, mas sim, ao longo da prova havia sim questões bem rápidas, né? Um aluno que se prepara bem para o Enem sabe que, apesar de você ter em média 3 minutos por questão, há essas questões que você pode resolver imediatamente, em segundos até, e também, né, como o Marcelo comentou, questões que demoram muito mais, né? Então você tem que ter esse bom senso de, nas questões rápidas, também conseguir resolver rapidamente. Quer dizer, demorar 3 minutos para fazer uma questão que pode ser resolvida em 20 segundos é ruim para a prova. Para você poder, então, dedicar mais tempo para as questões mais trabalhosas. Mas havia sim. Bom, então a gente volta lá para o Recife com a aluna e o professor Marcelo, que vão comentar mais um pouquinho da prova de matemática. Então, a gente volta aqui. Quando a gente se despediu não, né? Quando a gente devolveu para o Rio de Janeiro, o professor Marcelo estava procurando uma, que foi a do mapa, que o professor Felipe já resolveu. Então, a gente volta aqui. Tem uma pergunta da internauta Crislane Santos. Ela fala assim: tô com dúvidas sobre a questão que falava da produção de parafusos. Me ajuda. Professor Marcelo, ajuda ela. A questão da produção dos parafusos é uma questão também de probabilidade, onde o aluno tem que desmembrar essa probabilidade para poder analisar até o segundo passo, porque ele fala de parafusos com defeito, parafusos sem defeito, e ele fala percentual de fabricação, porque ele tem 2 máquinas e cada máquina produz com ou sem defeito, mas cada máquina também tem uma quantidade de produção diferente uma da outra. Então o aluno precisaria ir até a segunda etapa. Após os percentuais de fabricação, ele teria que ir até o cálculo também da razão, da fração de parafusos fabricados com ou sem defeito, para depois ele ver, nos 2 casos das 2 máquinas, quais os parafusos defeituosos, para então ele ter a probabilidade. A gente percebe que o aluno ele tem dificuldade com análise combinatória e probabilidade. Os alunos apresentam muita dificuldade nessa área, que é uma área que exige muito raciocínio, e o Enem é patente. São 3, 4 questões anualmente, então o aluno tem que fazer muito exercício desse conteúdo. Não são questões excessivamente difíceis. Probabilidade é um assunto que não acaba. A dificuldade dele eu não sei até onde vai. Mas o aluno tem que se preparar nesses conteúdos. E o Enem está mostrando a questão que o Felipe comentou sobre a tangente de 15 graus. É inédito você ter alguma coisa tão clara, apenas a figura não ajudou muito, né? Falou-se de figura, mas a figura poderia ter sido melhor. Até porque é muito bonita a edificação. A figura ficou muito pequena, então alguns alunos me reclamaram após a prova, comentando que não conseguiram entender. Como o Felipe explicou, é uma questão muito simples. O aluno vai achar o lado do quadrado e
acha a área com facilidade. Mas as questões de probabilidade da prova, o aluno tem que estar preparado. Análise combinatória, o princípio da contagem, probabilidade, são assuntos que sempre acontecem, sempre. Tem uma questão aqui que ele fala da senha do cofre. Professor, só antes da gente virar, Pois só para a não. Crislane saber, qual a resposta que o senhor marcou nessa dos parafusos? Eu O senhor estou lembra? procurando aqui, porque são muitas páginas. Eu vou procurando aqui para ela tranquilo. e vou falar aqui da questão da senha que o aluno tinha que trocar. O aluno Senha tem do que estar cofre. atento, porque poderia repetir o dígito. Não é? Ele poderia repetir o dígito. O aluno, e aí a alternativa, achei aqui, um banco solicitou aos seus clientes para fazerem alteração na senha. Daí permitiu que após essa alteração fossem usadas letras. Poderia repetir a letra. Ele não fala que é proibido repetir. O aluno que fez sem a repetição tem uma alternativa que contempla esse raciocínio. E aí o aluno poderia ter escorregado nisso. Mas nada que seja fora do contexto, porque as questões que estão na prova são questões extremamente conhecidas. Não tem nada mirabolante. A gente percebe que o professor que preparou a questão, ele não foi buscar confusão para o aluno. São questões que fazem parte dos livros, fazem parte dos simulados que os professores preparam. Então, qual é a grande queixa da prova de matemática? As pessoas se queixam pela falta de tempo, como o Felipe falou. O tempo vai faltar quando ele não é usado corretamente. Se o aluno usar o tempo corretamente, essa prova ele vai fazer em 2 horas, 2 horas e 20, 2 horas, por aí. Ele não vai passar das 2 horas e meia para fazer a prova toda. A dificuldade que os alunos têm, fazer conta na mão. Tem que fazer. Teve outra questão, professor, que o senhor achou interessante, eu pedi para separar, 156 sobre escala. 156 questão da de prova escala. rosa. A questão de escala. A escala cai todo ano. Então, inclusive é um conteúdo do 7º ano. É um conteúdo que o aluno estuda desde pequenininho, está nas aulas de geografia, nos gráficos de geografia. Ele sempre vai ter questão de escala na prova. Então, caiu aqui, Felipe falou, que foi a do mapa do Rio de Janeiro. Ali mais interessante do que essa que eu estou mostrando, mostra aqui pra gente essa questão aqui é uma questão imediata. O aluno não tem o que saber aqui, é aplicação direta, ele só tinha que tomar cuidado com os 5 dias que ele fala no final. Ele fala 5 dias aqui no fim, então ele tem que multiplicar por 5 que ele encontra. Mas a questão aqui é a utilização direta da escala. Lá na questão do estado do Rio de Janeiro tem que saber converter para a área, então tem que elevar a razão ao quadrado. Então, mas isso daí todo professor fala. Olha, tudo que está aqui, todo professor falou. Ninguém pode dizer que não foi dado. Então, olha aí, fica aí o recado, né, do professor Marcelo Menezes sobre a prova do Enem de 2013. Professor Marcelo, muito obrigado. Nosso tempo já esgotou. A gente está aqui numa maratona desde ontem. E a gente fica aqui desejando que todo mundo tenha um bom resultado nessa prova, né, professor? Luna, eu agradeço. Eu queria agradecer ao pessoal do Rio de São Paulo. Um abraço para Felipe. E desejar agora aos alunos, aqui em Pernambuco nós temos segunda fase. Não é somente o SISU. O aluno aqui ele usa o Enem como uma primeira fase e as provas em dezembro são realizadas como uma segunda fase. Então, amanhã já começa a revisão da segunda fase. A gente está saindo daqui hoje quase segunda-feira, já é quase amanhã, e nós estamos já amanhã começando a nossa revisão da segunda fase para começar tudo novamente. Não encerra com o Enem aqui em Pernambuco. Joia, muito obrigado, professor Marcelo. Obrigado. Lívia, foi muito legal trabalhar com você, sábado, domingo, hoje com o Cauê também, super desenrolado aí. Então a gente fica até a próxima com esse recado, né? Bom resultado para todos os candidatos. Maravilha, Luna. Foi um prazer trabalhar com vocês aí no Recife também. Obrigada ao professor Marcelo. Voltando aqui para o Rio, tem uma questão que todo mundo está falando. Se teve alguma incoerência na prova de matemática, você conseguiu localizar alguma incoerência ou você achou que está tudo bem claro, Felipe? Eu realmente eu não percebi assim nessa primeira leitura nada incoerente, não.
pelo contrário, achei a prova, como eu disse, né, com enunciados claros, assim, até comparando com outros anos, acho que nesse quesito esta foi a melhor prova aí desse novo modelo do Enem na questão da interpretação, né? Havia em outras provas algumas ambiguidades que eu não percebi nessa prova. Achei realmente a prova bem elaborada, bem feita mesmo. Voltamos novamente para a Lívia, lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos os nossos convidados, professores. E agora é com você. Obrigada, Cauê. Obrigada, Paula, pela participação. E voltamos aqui para o Rio. Considerações finais. Começamos com você, Felipe. Eu, de maneira geral, né, gostei muito da prova. Acho muito legal a gente ter essa discussão também, né? Afinal, é bom para os alunos, né, que foram bem ou mal na prova tenham também um parâmetro, né, para saber qual foi o resultado mesmo, de fato, se o desempenho foi ou não foi satisfatório. E acho que é isso. Eu queria mandar um abraço também para o Marcelo lá no Recife, né, para a Paula que participou lá em São Paulo e para os meus alunos também que fizeram essa prova. Tenho certeza aí que tudo correu bem, né, afinal está tudo de acordo com o que a gente estudou. Agradecer também o convite, né, da Lívia e a presença aí do Caio, né. E é isso, acho que tomara que dê tudo certo. Agora vamos focar na próxima etapa aqui no Rio, então. Temos ainda aí a prova da UERJ, né, que é a segunda etapa. E agora voltar a preparação para lá. Quero agradecer a presença do Caio aqui, que ficou 3 rodadas aqui com a gente. Muito obrigada, Caio, pela sua presença. Felipe, agradecendo muitíssimo a presença do curso de AZ e a sua presença aqui. E desejando uma ótima noite para quem assistiu a gente, acompanhou a correção das provas. E desejando boa sorte aos alunos e que tudo dê certo para vocês. Lembrando que o nosso programa vai reprisar na página do G1. Você pode clicar e assistir tudo novamente. Boa noite.